Boa noite a todos. Então, o Dr. Luténio dizia há bocado, quando apresentava os títulos das palestras deste mês e dos seguintes, que íamos sair daqui apaixonados por Fernando de Lacerda. É assim, eu tenho que falar por mim. Eu pouco conhecia de Fernando de Lacerda, a não ser que era um médio português, claro, e pouco mais. E quando estávamos a preparar esta palestra, ia ficando surpreendida porque sabia alguns dados biográficos dele, mas sabia os menos importantes, digamos, que seria a data o local de nascimento, a data do seu nascimento e do seu desencarne, e pouco mais que a sua família. E depois, em relação ao seu percurso de vida, ou seja, quando teve que ir para o Brasil, porque já pus ali a bandeira de Portugal e do Brasil, já estamos a ver ali que há uma mudança na vida dele. Não sabia o porquê, nada disso. E em relação às suas faculdades mediúnicas, também desconhecia quais elas eram. E, portanto, foi muito enriquecedor e realmente fiquei apaixonada por este médium. Porque falamos muito de outros médiuns, de Ivone do Amaral Pereira, falaram de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, que ainda é vivo, e de outros tantos que são extraordinariamente bons e, de facto, às vezes há alguns que nos passam ao lado, porque parece que são de menor craveira, e não é verdade. Então, o nosso querido Fernando de Lacerda, médium português, nasceu em 1865 e desencarnou em 1918, e ele nasceu em Loures. Então, o nome dele, Fernando Augusto Lacerda e Melo, nasceu em Loures a 6 de agosto de 1865, e era o mais velho de 12 irmãos, portanto uma família numerosa. Aos 13 anos foi estudar para Lisboa. Ele foi para a casa de um tio paterno, Joaquim Siriano, que nós vamos ver mais tarde, Siriaco, que vamos ver mais tarde, que teve muita importância na vida dele, porque é ele que lhe vai deixar como herança uma fábrica. Portanto, ele foi para a casa desse tio, morou lá até aos 19 anos e regressou a Loures desiludido com a política. Desiludido com a política porquê? Porque, na verdade, ele apanhou a transição da monarquia para a república. E com a implantação da República há muitas ideias materialistas que vêm agregadas. O povo, até o próprio povo, vai virar-se um pouco para as questões só materiais, vai duvidar muito da religião, portanto o clero já não vai ter aquela influência que tinha anteriormente no regime monárquico, e então ele fica um bocado desiludido. Quando regressa, a sua mãe já tem desencarnado, e ele vai ajudar o pai a criar os seus irmãos, não é? Mas era um jovem muito ativo, e já demonstrava grandes qualidades como ser humano, muito bom, uma pessoa boa e de ajudar aqueles que necessitavam. Então, como era ativo, ele embrenhou-se num projeto de fundar os Bombeiros Voluntários de Loures, e a 29 de junho de 1887 é inaugurada essa corporação, tendo como comandante o próprio Fernando de Lacerda. Na edição do Jornal Bombeiro de 15 de 12 de 1890 já se diz do seu caráter, que era uma presença agradável, voz calorosa e insinuante, extremamente simpático, dotado de uma atividade constante com ar galhofeiro e um eterno sorriso. Cativa logo quem com ele trata, porque se vê naqueles olhos traquinas um fundo de alma cheio de bondade e de amor. Ou seja, ele já revelava, apesar das suas desilusões ao nível religioso, político, etc., já revelava um caráter de uma pessoa boa e que não se deixou abalar assim tanto, porque continuou com o seu ar traquinas, com um eterno sorriso. Em 1893, 9 anos depois de ter deixado Lisboa, portanto, que esteve em Loures, regressa à capital, de novo, e entra para a Polícia Administrativa do Governo Civil, onde vai subindo na cadeira hierárquica, porque era um homem lutador, um rapaz lutador. Então ele vai subindo até que chega a ser subinspetor. E é neste momento, quando ele tem 34 anos, portanto não é muito cedo, que começa a despontar a sua mediunidade. E começa a despontar a sua mediunidade. Que tipo de mediunidade? Aquela que mais frequentemente desponta, que é a mediunidade
escrevente, de médiuns escreventes ou psicógrafos. E aqui eu faço um parênteses para elucidar aqueles que não sabem, ou recordar aqueles que sabem, o que é isso de médiuns escreventes ou psicógrafos. E no livro dos médiuns, no capítulo 15, no item 178, diz-nos que de todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cómoda e, sobretudo, a mais completa. Todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos. Permanentes e regulares quer dizer que um médium de psicografia tem relações permanentes para sempre, ou duradouras, e regulares, que são com muita regularidade, ou seja, são quase sistemáticas, não é? Como as que mantemos entre nós, ou seja, têm relações permanentes e regulares com os desencarnados, assim como nós encarnados temos uns com os outros. Tanto mais devemos usá-la, quanto é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau da sua perfeição, da sua inferioridade. Ou seja, os espíritos comunicam-se através da psicografia dos médiuns, não é? E aí eles revelam o seu grau de perfeição. É o tipo de mediunidade onde eles revelam o seu grau de perfeição ou o seu grau de imperfeição, a sua natureza, portanto, o seu grau de perfeição ou de inferioridade. É através da psicografia, não há dúvidas que se percebe claramente se trata de um espírito mais aperfeiçoado ou um espírito ainda com um grau de evolução menor. Pela facilidade com que se podem exprimir, dão-nos a conhecer os seus pensamentos íntimos e assim nos permitem apreciá-los e julgá-los em seu justo valor. Além disso, para o médium, essa faculdade é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Ou seja, o médium exercitando, não é? Vai desenvolvendo cada vez melhor essa faculdade mediúnica. E então o nosso querido Fernando Lacerda foi, quando lhe apareceu essa característica da mediunidade, que ele até ficou um bocado estupefacto, não estava à espera, ficou assim admirado com esse surgimento, porque foi de surpresa, foi através da psicografia. E psicografia, já vamos ver um pouco à frente com um gráfico que eu tenho ali, com um esquema. Há 3 tipos de psicografia a nível da influência do pensamento dos espíritos sobre a mão do médium ou o pensamento do médium. Temos médios mecânicos, médios semimecânicos e médios de intuição. No caso, o Fernando Lacerda era um médium mecânico. No item 179 do Livro dos Espíritos também, diz que quando o espírito age diretamente sobre a mão, dá-lhe uma impulsão completamente independente da vontade do médium. Então é como se eu estivesse aqui, o espírito exerce uma impulsão sobre o meu braço e eu escrevo. Não tem nada a ver com o meu pensamento. Ele avança sem interrupção e contra a vontade do médium, enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer e para quando ele o disser. O que caracteriza o fenómeno nesta circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Vai escrevendo. Essa faculdade é tanto mais valiosa quanto não pode deixar a menor dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Ou seja, sendo um médium mecânico, a vontade do espírito comunicante, ele exerce-a sobre o braço do médium e ele vai escrevendo, o que quer dizer que o pensamento, a mente do médium, nada tem a ver com aquilo que o espírito pretende transmitir. Por isso, é perfeitamente independente daquilo que o espírito quer comunicar. Não tem qualquer interferência, porque não interfere com aquilo que o médium pensa. É somente o que o espírito pretende comunicar que o faz e usa o braço do médium como se fosse um braço mecânico qualquer, daí que seja médiuns mecânicos. Depois, eu trouxe só aqui um gráfico, assim um esquema, para fazer então distinguir através de umas setas se há uma dúvida entre o que é psicografia mecânica, não é? O espírito atua diretamente sobre a mão do médium, impulsionando-a. Daí que se possa estar a falar e a pensar noutra coisa qualquer e a escrever. Certo? A psicografar. Depois, a psicografia semimecânica, o médium sente que a sua mão há uma impulsão dada. Aqui estão as setas, uma azul e outra vermelha, penso que conseguem ver. Portanto, ao mesmo tempo tem consciência daquilo que escreve
à medida que as palavras se formam. Quer dizer que já não há um comando somente sobre a mão, como se ela fosse um robô, mas há também a comunicação daquilo que quer transmitir através da mente do médium. Por isso se diz semi-mecânica. Não é só mecânica e não é através só do pensamento do médium. É semi. E depois temos a psicografia intuitiva. O espírito comunicante não age sobre o braço ou a mão do médium. Age sim sobre o seu pensamento. E diz que o espírito não atua sobre a mão do médium para movê-la. Atua sobre a alma do médium, identificando-se com ela e imprimindo sua vontade e sua ideia. Então, diríamos que talvez esta fosse a mais subjetiva. Porquê? Porque, na verdade, o médium faz uma certa interpretação daquilo que o espírito comunicante lhe diz, ou seja, lhe comunica. Portanto, não há nada de mecânico nisto. O médium está como uma pessoa comum a escrever aquilo que o espírito comunicante lhe intui para o seu pensamento. O nosso Fernando Lacerda não era nem psicografava de forma intuitiva, nem de forma semi-mecânica, era de forma mecânica. Portanto, o seu braço era emprestado ao espírito comunicante e ele escrevia, muitas das vezes nem sabia o que é que estava a escrever. Um notável médium português, Fernando Lacerda, que escrevia mediunicamente com ambas as mãos. Portanto, ele podia estar a escrever com a mão direita uma coisa, com a mão esquerda outra, completamente diferente. Daí que seja mecânico, não é? Em prosa e verso, conversava com os amigos, enquanto era acionado pelos escritores clássicos portugueses. Porque ele não era acionado, a maioria das vezes, por espíritos quaisquer. Ele era acionado por grandes escritores portugueses e estrangeiros. Às vezes despachava com a mão direita papéis da repartição em que trabalhava, enquanto psicografava com a esquerda páginas de Alexandre Herculano, Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco e outros. Daí a independência total do pensamento do médium em relação àquilo que as entidades comunicantes queriam que ele escrevesse. Ele podia estar a conversar com amigos, podia estar a despachar documentos do seu trabalho, podiam estar a usar as duas mãos, uma a escrever uma coisa e outra a escrever a outra, certo? E posso-vos dizer que este nosso querido Fernando Lacerda também usava uma escrita que é uma psicografia que é inversa, mas vamos ver mais à frente, que é escrever ao contrário, ou seja, da direita, em vez de ser escrever da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tanto de uma maneira como de outra. Mas já vamos ver isso. Nessa mesma altura, torna-se comerciante em Lisboa porque herda então do tio uma fábrica de vapor, de baguetes e galerias na Costa do Castelo, que mais tarde transfere para a zona do Intendente. É para ela que ele vai encaminhando os infortunados da sorte que lhe pedem emprego. Então, a maioria dos seus empregados não eram pessoas que, assim, fossem contratadas porque candidatavam só a emprego e pronto. Não, eram os mais desafortunados que ele ia encontrando na rua, ele convidava-os para ser seus funcionários. Portanto, ele era uma alma muito nobre. Se as primeiras manifestações terão provocado talvez em Lacerda uma surpresa aterradora, porque aos 34 anos, de repente, sentir um impulso na mão e começar a escrever, deve ser aterrador para qualquer um. Para mim seria. São elas também que lhe comprovam a existência da vida para além da morte. Se ele tivesse alguma dúvida que existia vida para além da morte, teria ficado sem essa dúvida. Porque, na verdade, estava-se a dar ali um fenómeno mediúnico, não é? E uma das missões, ou a maior missão que ele trazia como médium, era de facto comprovar para todos, ou tentar comprovar para toda a gente, a existência da imortalidade da alma. Daí que, de facto, ele tenha tido características a nível da mediunidade diversas. E tenha sofrido tanto como médium em mostrar que essas características e que a imortalidade da alma existia, ou seja, que havia comunicabilidade entre encarnados e desencarnados.
despertando-lhe assim, avivando a semente da fé, perdida na época juvenil da primeira estada em Lisboa, como ele próprio afirma na dedicatória à memória de sua mãe, exarada no primeiro volume do País da Luz, que é o primeiro volume deste livro, é escrito por ele. Portanto, ele, na época da República, perdeu um pouco assim a fé, ficou um bocado desiludido, mas depois, quando começaram estas comunicações mediúnicas a surgir através da sua escrita, ele avivou-lhe a fé e então ele teve a certeza que de facto Deus existe, que existe um mundo para além deste onde andamos, o mundo dos desencarnados, ou seja, há a imortalidade da alma e que se comunicam connosco. Aí ele perdeu qualquer tipo de dúvida que tivesse. Tornou-se trabalhador espírita dedicado desde a noite de 28 de outubro de 1906, quando o espírito Camilo Castelo Branco editou comunicação publicada depois no primeiro volume do País da Luz. Na introdução desse primeiro volume, Fernando Lacerda conta que há muitos anos escrevia sobre coisas que desconhecia, alheias à sua vontade e até ao seu modo de ver e ser. Ou seja, ele já escrevia há muito tempo, mas eram coisas que ele... coisas mecânicas, e então só ali neste primeiro volume em que recebeu uma carta de Camilo Castelo Branco, que vão ver mais à frente, mas que é uma carta que ele dirige a um amigo seu que está em vias de se suicidar, e que Camilo, através de Fernando Lacerda, escreve ou dita uma carta explicando ao seu amigo que há vida depois da morte, que ele está vivo e que se suicidou. E, portanto, essa carta evitou o suicídio do amigo. Portanto, é essa carta que aparece na introdução deste primeiro volume do País da Luz. Naquela noite, ao deitar-se, o médium pareceu ouvir, está no livro Fernando de Lacerda, o Homem e o Médium, de Hermínio de Miranda e Bacelli. Naquela noite, ao deitar-se, o médium pareceu ouvir algo assim como um recado que devesse dar ao escritor português Silva Pinto, grande amigo de Camilo. Por mais que tentasse fixar a atenção no que lhe diziam, Fernando não conseguia captar a mensagem de forma compreensível. Mas a voz, porém, insistia: tem paciência, levanta-te e vai escrever. Ou seja, ele ouvia a voz. Ele ouvia as vozes dos espíritos. E então aqui remete-nos para outra tipo de mediunidade que ele também tinha, que era a mediunidade de audiência. Ele ouvia os espíritos. Na realidade, ele acabou por psicografar essa longa carta do espírito suicida Camilo Castelo Branco, dirigida ao Silva Pinto, que pensava em suicidar-se e que na verdade não se suicidou depois de ler a carta escrita, enviada pelo amigo do mundo espiritual. O que são os médios audientes? Que é aquilo que Fernando Lacerda, a faculdade que ele também possuía. Eles ouvem a voz dos espíritos. É como dissemos ao falar de pneumatofonia. Pneumatofonia é ouvir as vozes, mas ouvir barulhos também, e pode acontecer que todas as pessoas os ouçam. No caso dos médios audientes, são só os médios que ouvem. Algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo, de outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médios audientes podem assim travar conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles o reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Ou seja, os médios audientes podem estabelecer uma conversa com os espíritos comunicantes, que se estiverem habituados a comunicar-se com determinados espíritos, reconhecem-nos facilmente pela voz e podem estabelecer uma conversa como se eu estivesse aqui a conversar com a Isabel. Ou então pode ser uma voz interior somente, a ouvir algo interior, algo que nos segreda ao nosso ouvido. Estes são os médios audientes, diferentes então do que aparece ali da pneumatofonia, que de facto são vozes ou ruídos ou pancadas ou estalos que toda a gente poderá ouvir para além dos médios. Isso acontece às vezes até nas nossas casas. Ouvirmos aquilo que nós dizemos que é a madeira com o calor que estalou, dilatou. Pronto. Nós dizemos, não é nada, é da madeira. Estava calor e ela estalou. Pronto, não sabemos, é capaz de ser. Mas também pode ser outra coisa qualquer e todos ouvimos, não é? Pronto. Essa aí é que é pneumatofonia, ok?
Mas o nosso querido Fernando Lacerda era um médio audiente também. Já lhe vamos acrescentar algumas faculdades, não? Após este episódio, o médium Lacerda recebeu páginas brilhantes de Essa de Queiroz, Antero Quental, João de Deus, Napoleão Bonaparte, Júlio Diniz, Alexandre Herculano, Basílio da Gama, Almeida Garrett, Padre António Vieira, Latino Coelho, Tolstói, Emile Zola e outros. Ou seja, todos ilustres desconhecidos, não é? Ou portugueses ou estrangeiros, são todos ilustres desconhecidos. Portanto, ele começou a receber páginas de escritores famosíssimos. O facto foi comentado pelos jornais da época, no Jornal da Noite, da edição de 23 de 11 de 1906. A questão é que o receber estas páginas causou-lhe imensos problemas. Havia quem questionasse a veracidade dos textos e das suas faculdades mediúnicas. Nunca ninguém questionou a veracidade das qualidades de Fernando Lacerda como homem. Portanto, a sua integridade como homem, a sua solidariedade para com os outros, a sua bondade, nunca ninguém questionou. As suas faculdades mediúnicas e aquilo que ele dizia que recebia e que de facto escrevia e que ouvia, isso sim, foi muito, muito contestado. Portanto, não colocavam de facto em causa o seu caráter, mas sim a veracidade das faculdades mediúnicas. Mas ele recebia tantas mensagens, tantas missivas, que começou a pensar em reunir tudo num livro. Então foi a publicação No País da Luz, volume 1. Foi um best-seller. Eu lembro-me que também, falando de Chico Xavier, que ouviram na semana passada, Parnaso de Além do Túmulo foi um best-seller. E começamos a ver aqui que já há algo que se toca entre Fernando Lacerda e Chico Xavier. Parece que não estão assim tão dissociados um do outro. Foi publicado então também, logo de seguida, No País da Luz, volume 2. Mas o mais curioso é que, embora o livro fosse vendido, fosse best-seller, não eram muitas as pessoas que gostavam de dizer que o liam e que sabiam o seu conteúdo. Porquê que será? Porque, na verdade, eram livros que mostravam que havia vida no além, que havia comunicabilidade entre os espíritos, ou seja, entre os encarnados e os desencarnados. Provava também que havia pluralidade dos mundos habitados e etc. Os princípios basilares da doutrina espírita. E isso não agradava nada aos republicanos. Ia contra as suas ideias. Então eles liam por curiosidade, mas contestavam. O livro, quando foi publicado no Brasil, também foi um best-seller. Mas também ninguém dizia assim com muita vontade que tinha lido. Portanto, ele começou a ser perseguido pelo Partido Republicano, com muitos ataques e muitas calúnias à sua pessoa. Portanto, Portugal tinha sido assassinado o rei Dom Carlos e seu filho, como já disse, tinha sido implantada a República, e a partir dessa altura a própria população começou a ser influenciada por essas ideias materialistas de duvidar de Deus, o clero não era bem visto, etc. Portanto, era uma verdadeira revolução. E o Fernando Lacerda começou a ter uma posição cada vez mais difícil, cada vez mais perseguido, e ele tinha uma fé fervorosa. Então foi convidado pelo administrador da livraria da Federação Espírita Brasileira, com quem trocava assídua correspondência, começou a pensar em emigrar para o Brasil. Daí as duas bandeirinhas lá. Porém, antes ainda publicou o terceiro volume do País da Luz. Vejam que estes volumes contêm textos em prosa e em verso desses autores. Ele recebia-os com a caligrafia dos próprios autores e assinados pelos próprios autores. A 10 de julho de 1911 deixa Lisboa no navio das Astúrias, rumo ao país irmão, mas com o coração cheio de tristeza. Ele era um patriota. Ele amava Portugal com fervor. Então foi com o coração despedaçado. Porquê? Porque tinha cá os seus afilhados, um afilhado e uma afilhada, que eram a sua família e a quem ele adorava, e porque ia deixar a sua terra natal. E não levou nada com ele. Até o dinheiro para a passagem foi emprestado. Todo o resto ele deixou com os seus sobrinhos. Portanto, ele chegou ao Brasil, ao Rio de Janeiro, 13 dias mais tarde, prestes a fazer 46 anos, uma nova vida estava à sua espera. Quando chegou lá,
alugou um quarto numa casa para solteiros e começou a participar ativamente nas reuniões e tarefas da Federação Espírita Brasileira. Mas isto não dá dinheiro, não é verdade? Ele precisava de sobreviver. Precisava de arranjar um ganha-pão. Foi-lhe até oferecido trabalhar na polícia do Rio de Janeiro, mas havia uma condição. Ele tinha que se naturalizar brasileiro. E ele não era capaz. Ele era aquilo que nós dizemos assim, lá fora, um tuga. Ou seja, amava Portugal ao ponto de não querer nacionalizar-se brasileiro, ainda que fosse para ter um emprego para o seu sustento. Portanto, não pôde exercer esse cargo. Diz que a alma lusitana corria-lhe nas veias e que nem o facto de ser incompreendido no seu país, ter sido escarnecido, ter sido caluniado, isso ele dizia que eram as pessoas do seu país, não era o seu país. O seu país ele amava profundamente. O Dr. Fernando de Moura, que era da Federação Espírita Portuguesa, o amigo que o recebeu no Brasil, ainda fez uma venda fictícia de um prédio que ele tinha, para que ele daí retirasse o sustento do arrendamento para sobreviver, mas ele, claro que residiu aí até o seu desencarne, e as mensagens dos amigos espirituais nunca paravam. Continuavam a provar aquilo que ele tinha vindo como missão provar, que era a imortalidade da alma. Agora, eram editadas em jornais brasileiros e causavam o mesmo fervor. As mensagens da Terra Quental, Camilo Castelo Branco, sobre a problemática do suicídio, foram publicadas no jornal Imparcial e Fernando Lacerda participava na Federação Espírita Brasileira em imensas reuniões mediúnicas em que espíritos suicidas se apresentavam para serem auxiliados. E ele, de facto, trabalhava arduamente nesse auxílio e eles eram extremamente agradecidos. Tanto que ele tem uma participação também na obra Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. É referido pelo Espírito Camilo a sua admiração em relação a Fernando Lacerda pela ajuda que dava aos espíritos desencarnados, pela forma como os tratava carinhosamente e pela ajuda que lhes dava e que os levava a sentirem-se de uma outra forma, não serem discriminados, não serem escarnecidos. Então, o simples facto de terem sido publicados em jornais fez com que muitos encarnados e desencarnados fossem aparados nos meses seguintes, nas reuniões mediúnicas. A maioria deles tinham-se suicidado, curiosamente, em Portugal. Foram-se passando os anos e o regresso à pátria espiritual estava próxima. Ele sonhava voltar a Portugal, não para viver, mas para ver os seus entes queridos. Um deles, um afilhado, ainda chegou a ir para o Brasil e começou a trabalhar numa companhia de seguros. Estava tudo tratado para que a sua afilhada Laura fosse também para o Brasil e começasse a trabalhar lá, mas não se concretizou esse projeto. Pouco tempo depois do seu afilhado chegar ao Brasil, ele entrou em profunda depressão, as forças que outrora tinha começaram a cair um pouco por terra, o afilhado teve que o amparar, e a somar a tudo isto, uma problemática física como uma hérnia estrangulada foi-lhe fatal. Uma hérnia estrangulada naquele tempo seria ou rebentava, ou então se fosse operada também corria sérios riscos de não ser bem sucedida, que foi o que aconteceu. Ele ficou primeiro, depois da operação, paralisado e depois deu-se o seu desencarne no dia 6 de agosto. Partiu assim rumo ao país da luz, não é? O médium, e os seus restos mortais acabaram por vir para Portugal, tal como ele desejava para o seu país, porque os sobrinhos, numa ida ao Brasil, mesmo a sua sobrinha Laura, fez questão de trazer o seu padrinho, cumprir o seu desejo de voltar para Portugal. O quarto volume do País da Luz foi editado em 1926 com o apoio da FEB, mas já foi editado depois da sua morte. Foi Zeus Van Tuyl, no número da Revista Espírita de agosto de 1968, que diz que um amigo de Fernando Lacerda retomou os originais que estavam extraviados e que editou o quarto volume, e que curiosamente o prefácio é do próprio Fernando Lacerda, mas agora em espírito. Depois desencarnado, há poucas mensagens dele.
No entanto, toda a sua obra, a título de escrivão de espírito, está aí. Estudemo-la, comparemos os poemas e os escritos dos autores espirituais, porque se formos comparar poemas de Fernando Pessoa, encarnado, a caligrafia, a assinatura, e de Fernando Pessoa desencarnado, psicografado por Fernando Lacerda, são... O tipo de letra é igualzinha, a assinatura é igualzinha, a temática também, portanto, não há diferença nenhuma. E a missão dele, de facto, foi dar provas da imortalidade da alma. Se eles se vinham comunicar através dele, se assinavam como assinavam em vida, se escreviam com a temática de quando estavam em vida, com a caligrafia de encarnados, pois não havia dúvida que havia comunicabilidade entre os espíritos e a alma era imortal. Além dos recursos mediúnicos que eu já mencionei, que Fernando Lacerda tinha, ele também possuía um magnetismo impressionante. Ele tinha o seu domínio espiritual sobre os delinquentes. Eu disse-vos que ele chegou a ter um cargo importante na polícia, e ele, uma das tarefas dele, mas tarefas voluntárias, era visitar os presídios onde estavam os presos. E, na verdade, ele, ao aproximar-se deles, o seu magnetismo curador era tão forte que ele dialogava com eles e obtinha verdadeiras confissões, verdadeiros arrependimentos comoventes. E também há relato de um senhor, um Aníbal, qualquer coisa que agora não me lembro o nome, a quem chamavam o homem macaco, porque ele, do nada, começava a trepar árvores, a andar de quatro no chão, a correr, a ser agressivo com toda a gente, e ninguém o dominava. E quando Fernando Lacerda aparecia e falava com ele, ele vinha devagarinho ter com ele, alinhava-se e ficava quietinho à espera que ele fizesse festas na cabeça. E não havia mais Aníbal. Ou seja, Fernando Lacerda tinha de facto uma ação magnética curadora muito intensa. Curou também o filho do presidente da Federação Espírita Portuguesa, que sofria de uns ataques que não se sabia que doença é que ele tinha. Eram uns ataques que lhe davam de vez em quando, ele esperneava, e Fernando Lacerda, com as suas mãos, com a sua cura através das mãos, a imposição das mãos, curou o filho do Presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, diz-nos no Livro dos Médios, no capítulo 9, no item 131, que a ação magnética curadora. Nós sabemos que existe a ação magnética sobre as águas, por exemplo. A água fluidificada, o que é que acontece com ela? Os irmãos espirituais magnetizam a água. O que é que fazem? Colocam lá fluidos que são benéficos para a nossa saúde. E sabem exatamente o que é que cada um necessita. Então, esta teoria fornece-nos a solução de um facto bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera, outro espírito desencarnado, ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal, ou seja, fluido cósmico universal. Diz ainda que, ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, porque um médio também pode magnetizar a água, pode também produzir um fenómeno análogo com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida pela vontade, não é? A vontade está sempre presente em todos os fenómenos de magnetismo. A vontade é o atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca que é a vontade, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Então, Fernando Lacerda, pelo seu poder magnético, mesmo sem falar com o espírito encarnado que se encontrava em desequilíbrio, ele transformava como que as suas moléculas malsãs em moléculas sãs. E então, era por isso que ele tinha um magnetismo curador. Tinha também, como já disse, a clareaudiência ou médio audiente. Estes, já aparece-me aqui o diapositivo repetido, peço desculpa.
E tinha também poligrafia. Os médiuns polígrafos são aqueles que têm o dom de mudar a escrita conforme o espírito que se comunica. Tal como eu disse que os textos, os poemas que ele recebia eram com a escrita do espírito que se comunicava. Se era dessa de Queiroz, depois o texto tinha a escrita como essa de Queiroz. Se era de Bonaparte, Napoleão Bonaparte, depois era com a escrita de Bonaparte. A assinatura era igual ao espírito quando estava encarnado, portanto era um médium polígrafo. O primeiro tipo de fenómeno é mais comum, enquanto que o segundo, a identidade da escrita, é mais raro. Portanto, não é psicografia, seja mecânica, semimecânica ou intuitiva, é relativamente comum. Estamos a falar no campo da mediunidade. Agora, poligrafia, modificar a escrita de acordo com o espírito comunicante e assinar como o espírito assinava em vida, já não é tão vulgar, já é mais raro. Começou a notar que a mão contra a sua vontade lhe traçava escritos que era forçada a atribuir a uma inteligência estranha. Não era só a letra, era a assinatura firmante. Neles era o próprio conteúdo rematado, sempre pela assinatura de uma individualidade que em vida conhecera. Ou seja, era a letra, a assinatura de alguém que ele em vida conhecera, ou seja, de um poeta, de um escritor, de uma entidade que em vida tinha escrito. O quê? Poemas, basicamente, porque se forem consultar os livros no País da Luz, têm imensos poemas destes autores que foram referidos. E quando não eram, até em francês. Portanto, na própria língua de origem da entidade comunicante. E também possuía a psicografia especular ou invertida. O que é? É escrever não só da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. E essa psicografia também é chamada de espelho porque tem que se ler ao contrário, ou então com um espelho. O nosso querido Fernando Lacerda também tinha esse tipo de mediunidade, que nem sequer é referida no livro dos médios na altura da codificação, porque é provável que Allan Kardec não tenha havido nenhuma classificação para esse tipo de psicografia e por isso ele não consta no livro dos médios. Mas, na verdade, Chico Xavier, por exemplo, psicografava com psicografia especular. O próprio Divaldo Pereira Franco, no Congresso de 2012, Mundial de 2012 em Paris, recebeu uma mensagem em francês espetacular mesmo e também com escrita especular, ou seja, ao contrário, da direita para a esquerda. Um notável médium português, Fernando Lacerda, que escrevia mediunicamente com ambas as mãos, em prosa, em verso, conversava com os amigos enquanto era acionado pelos escritores clássicos portugueses. Pronto. Mostrou um belo caráter, uma sinceridade humilde quando dizia: aqui toca outra vez o ponto com Chico Xavier. Isto não é produto da minha inteligência, não fui eu que ditei estes escritos, eu fui apenas instrumento de uma inteligência alheia, portanto o mérito não me pertence. E diz em baixo: sou um simples médico como qualquer outro. Ou seja, Chico Xavier dizia que era um cisco. Eu sou apenas um cisco. E Fernando Lacerda dizia que era um médico como outro qualquer. Com estas características de mediunidade todas, ele era um médico como outro qualquer, dizia ele. Camilo Castelo Branco não se cansou de dizer em Memórias do Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, referindo-se ao médium, o nosso agente fiel e porta-voz sincero, isto é, um médium, um iniciado cristão da terceira revelação, por nome Fernando. E também que Fernando age com generosidade em relação aos encarcerados e sentenciados, aos quais assiste e serve, infundindo-lhe esperança e calma. Coração boníssimo, piedoso como ele só, cativa-me com a sua atenção e preces. Portanto, ele, em relação aos desencarnados que tiraram a vida a si próprios através do suicídio, ele também era um espírito boníssimo. Em relação, eu já tinha dito que Fernando Lacerda, como espírito que tinha tido muito poucas comunicações, ele como espírito comunicou-se basicamente, fez o prefácio
de das obras, da última obra No País da Luz, do 4º volume, não é? E também no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, de vários autores, que se chama Falando à Terra, ele ditou um texto que se chama Voltando. Esta obra foi escrita em 1951, quando Fernando Lacerda estaria no mundo espiritual há 33 anos. Portanto, como estamos a ver, houve um período longo em que Fernando Lacerda não se pronunciou do mundo espiritual, digamos. E agora, podemos considerar que Fernando Lacerda terá sido um precursor de Chico Xavier? Deixei aqui alguns pontos para nós pensarmos. A data de desencarne de Fernando Lacerda é 1908. A data de nascimento de Chico é 1910. Quer dizer, há ali só um período, digamos que Chico Xavier não começou a sua tarefa mediúnica logo que nasceu, obviamente, mas entre 1908 e 1910 parece-me que tem ali uma sequência. Fernando Lacerda iniciou a psicografia poligrafia, ou seja, ele recebia espíritos de alta craveira em termos de literatura. Ele escrevia, ou ele psicografava com a letra, a caligrafia desses autores e a assinatura deles mesmos, coisa que Chico Xavier veio a fazer logo na sua primeira obra, Parnaso de Além Túmulo. A mesma coisa, parece uma continuação do trabalho, o início do trabalho de Chico Xavier, que também uma das missões que trouxe foi provar a imortalidade da alma. Os seus livros No País da Luz alcançaram grande sucesso, tal como o Parnaso de Além Túmulo de Chico Xavier, mas ambos os médios foram muito criticados, muito censurados e discriminados pelas suas obras, porque os criticavam e os acusavam de falsificação das obras. Então, também tem esse ponto em comum. E também ambos os médios tiveram como missão comprovar a imortalidade da alma. Essa missão foi iniciada por Fernando Lacerda e seguida por Chico Xavier, com a quantidade imensa de obras que psicografou. Então parece-me que, se não foi o precursor, pelo menos iniciou tarefas no campo da mediunidade que Chico, logo a seguir, iria recomeçar, como que pegar no que ele deixou e continuar a tarefa mediúnica. Talvez com mais intensidade, com mais volume, claro, de obras, mas quando o Fernando Lacerda nasceu, o Livro dos Espíritos tinha sido publicado há 8 anos. Então, quer dizer, estava tudo muito fresco. Ele terá também sofrido muito na pele o facto da doutrina dos espíritos estar muito recente. E vir com a missão de comprovar que há imortalidade da alma, ou seja, nós não morremos e acabou, ou não morremos e vamos para o inferno, para o céu ou para o purgatório, seja lá o que é uma missão difícil. Numa transição de sistema de governo de monarquia para a república, em que se por um lado o clero tinha imenso poder, depois a seguir na república não tem poder nenhum e vamos, é tudo materialista, porque antes era o clero que tinha muito poder, até mais quase que o rei. Então aí foi uma época muito crítica a nível político. Não imaginava que Fernando Lacerda terá sofrido por se afirmar cristão e por acreditar, ter uma fé tão fervorosa e por não desistir da sua tarefa. Depois de nós estudarmos assim a vida deste médium, concluímos que de facto ele ter publicado somente, entre aspas, 4 livros, parece-me que foi muito,
para a época, porque foi numa época muito difícil. E tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, ele, na verdade, só viveu 7 anos no Brasil. Porque no início eu até pensei que ele tivesse estado mais tempo no Brasil, mas foram só 7 anos. Mas foram uns 7 anos muito preenchidos. Eu fiquei admiradora de Fernando Lacerda. Temos que ter orgulho em termos tido um médium português que tanto fez pela doutrina dos espíritos e não só, pelo cristianismo, por Jesus, pelo Cristo, pelos seus princípios, não vacilando. Queria vos deixar só com esta meditação, para quem já sabia tanto ou mais que nós, foi só um relembrar. Para quem não sabia, espero que eu tenha deixado algumas luzes acerca deste maravilhoso homem. Boa noite. As questõezinhas. Ainda tem aqui um minutinho. Mabel, é assim, você estudou, a gente percebeu, notou com bastante afinco, né? Gostaria de saber dos presentes, quem daqui ouviu falar de Fernando de Lacerda hoje pela primeira vez? Levante o braço, faz favor. Muito obrigado. A maioria, pelo menos, já ouviu falar alguma vez de Fernando de Lacerda. Volta e meia nós estudamos, né? Recordamos Fernando de Lacerda aqui na instituição. E há uns anos atrás a Manuela Vasconcelos veio aqui fazer o lançamento do livro e a gente sentia nitidamente a presença dele aqui junto de nós, né? E uma coisa que ela comentou, que aquele ar alegre, dinâmico, né? Ele mantinha do outro lado. Muitos médiuns dizem que se eles vivenciassem o fenômeno, e até alguns que não são médiuns, se acontecessem com eles, eles teriam mais fé. Eles acreditariam que realmente a ação dos espíritos existe. Fernando de Lacerda, por aquilo que se apresentou, custou-nos a vida, o trabalho. Será, você que estudou esse tema, você acha que a generalidade dos médiuns está disposta a pagar o preço que Fernando de Lacerda pagou? Isso é uma resposta que eu não posso dar, porque isso depende de cada médium, não é? Na verdade, ele pagou um preço de deixar a família, deixar o país dele, a quem tanto amava, e partir para uma outra pátria, não é? Agora, se todos os médiuns fazem essa escolha, fariam essa escolha, eu não sei. Eu não posso responder pelos médiuns, não é? Mas que acredito que os médiuns conscientes e que tivessem a mesma vontade e sentissem que vinham com aquela mesma missão, o fizessem. Penso que sim. Fazendo contas, aos 34 eclode a mediunidade. Aos 46 ele vai para o Brasil. Lá continua, né, no exercício. Mas em Portugal, né, fazendo contas, foram 12 anos de atividade com contato com os espíritos. O que mais te chamou a atenção desse bombeiro, deste policial, né, deste homem de bem? O que mais te chamou a atenção em 12 anos de atividade intensa à volta com os espíritos? O que mais me chamou a atenção foi a perseverança dele.
porque ele era caluniado, chegou a viver no regime, portanto, ele tinha essa profissão de inspetor quando era a monarquia, passou a continuar a ter ainda na República, mas logo que começou a República ele começou a ser afastado devido à sua fé e ao facto de ser médium. E ele não se incomodou muito com isso, com a história da profissão e isso. Então é preciso ter uma perseverança, uma entrega muito grande a um amor a Deus, a Jesus, à sua missão. É preciso ter uma perseverança muito grande, ser forte. Isso foi o que mais me admirou nele, foi a perseverança. Não deixou que o afetou provavelmente, mas ultrapassou isso. E foi sempre recebendo. Você mencionou aqui que ele depois, numa certa fase, a distância de Portugal, né, ele passa por um processo em que ele fica triste, né? E a tristeza, né, se ela toma dimensões muito grandes, né, ela nos faz adoecer. Mas um médium que recebeu mensagens de espíritos tão fantásticos, autores portugueses, religiosos, até Allan Kardec se comunicou com Fernando de Lacerda. Como é que ele teve o seu momento de não resistir e fraquejar? O Fernando Lacerda era médium, mas era um homem encarnado na Terra, no mundo de expiações e provas. Se ele fosse perfeito, ele não estaria encarnado nem na Terra, nem seria médium, porque os médiums também vêm com provas e vêm com débitos do passado. E, portanto, é provável que a uma dada altura também possa sucumbir aos seus débitos. E, portanto, ele, de facto, teve fraquezas. Eu entendi como que a uma dada altura ele fraquejou. As saudades, deixou uma brecha das saudades. Eu acho que ele abriu uma brecha de tanta saudade que tinha do seu país e dos seus afilhados. Na minha perspectiva, eu entendi assim, pode estar errada, mas ele abriu uma brecha da saudade profunda e entrou na melancolia. E isso fez que a depressão entrasse através talvez dos seus débitos anteriores, dos seus desafetos, que o fizeram ficar depressivo, e depois, estando depressivo, qualquer doença física pode aparecer, não é? Ninguém está livre? Pode-se dizer que nenhum médium está livre? Nenhum médium, nenhum L, nenhum XL. Ok, muito obrigado, Nadala. Obrigadíssimo. Vamos então nesse momento sempre de alguma saudade que Fernando de Lacerda nos deixa, cerrarmos os nossos olhos e na tela dos nossos pensamentos buscarmos vislumbrar a figura de Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas. Doce Jesus, sublime companheiro da nossa estrada de lutas, nessa noite, aqui reunidos e unidos em torno do Teu Evangelho, eis que recordamos este servidor abnegado que deixou-nos, através do seu contributo, uma inesquecível obra, confirmando a imortalidade da alma. Nesta noite, nossos corações em prece abraçam uma vez mais Fernando de Lacerda, que na dimensão das estrelas
com um novo programa de trabalho espiritual, possa ele certamente desfrutar das vibrações com que o envolvemos, com que o admiramos e os encorajamos a seguir em paz, em alegria, em trabalho no bem. Agradecemos-te, Senhor Jesus, por esses momentos de recolhimento, de meditação e de paz aqui em nossa casa espírita. Agradecidos pelo dia, pela noite. Agradecidos, Senhor, pelas bênçãos que recebemos, mas também fazendo algum esforço para agradecer as dificuldades que eventualmente estejamos a passar. A perda de um familiar querido, a desencarnação recente de um ser amado, a enfermidade que nos visita pedindo-nos paciência, esforço, confiança, fé, a perturbação espiritual que nos faz abrir o mundo das sensações, por vezes em vibrações e pensamentos desarmônicos, trazendo-nos um certo estado de tristeza, de apatia, de pensamentos frágeis e débeis. Nós te rogamos, Senhor Jesus, que através da intervenção dos benfeitores espirituais, nossos anjos de guarda, possam vir em nosso socorro, nos induzindo a novas ideias, a novo estado da alma, inspirando-nos a realizar essa ou aquela tarefa no bem. Acolhe todos os nossos irmãos de ambos os planos da vida, aqueles, Senhor, que muitas das vezes andam em nossa companhia e precisam de tanta luz, socorro e alento quanto aquela que almejamos para nós. Despedimo-nos assim, rogando que envolva os nossos lares. Envolva, Senhor, os nossos seres por quem pedimos na terra e no além. Envolvendo, Senhor, aqueles que nos pedem orações, preces, que se encontram nos hospitais, em seus lares, em suas residências. Aqueles, Senhor, que passam por momentos de grande testemunho. Por eles vibramos e rogamos que a sua assistência amorosa possa amparar onde quer que se encontre. Guarda-nos assim sob as tuas bênçãos, envolvendo-nos agora e sempre.